todos da disciplina de estruturas isostáticas. Até aqui, vimos os conceitos iniciais da disciplina, a classificação dos tipos de estruturas, os esforços que podem estar atuando numa estrutura, e neste vídeo veremos como que nós podemos determinar os esforços internos de uma viga. Seriam esses esforços internos. A gente sabe que a somatória das forças e momento para uma peça é igual a zero para essa peça estar parada, estar estática. Agora, isso não quer dizer que essa viga não está sofrendo internamente alguns esforços. Por exemplo, quando você tem duas pessoas puxando uma corda, cada pessoa para um lado, como um cabo de guerra, essa pessoa vai estar aplicando uma força na corda e a outra, se estiver empatada a competição, vai estar aplicando a mesma carga, porém no sentido contrário. E essa carga, por exemplo, aqui de 70 kg força, está causando um esforço de tração nessa corda. Então, essa corda precisa resistir a esse esforço de tração para ela não romper. Então, eu sei que em todos os pontos dessa corda, eu tenho um esforço de tração. Como que a gente sabe o valor desse esforço de tração e se a corda vai resistir? A parte de determinar o esforço, nós começaremos a ver agora. Agora, a parte da resistência seria uma matéria futura. Nós sabemos pelo princípio de ação e reação, se uma pessoa está aplicando uma carga de 70, puxando essa corda, a corda vai estar aplicando para essa pessoa a mesma carga, porém no outro sentido, já que as duas pessoas estão em equilíbrio. Então, ela faz a transferência da carga até o outro ponto. E como que nós conseguimos determinar, então, internamente o valor dos esforços? No caso aqui, eu só tenho esforço de tração, mas eu poderia ter esforço cortante ou esforço de momento em uma peça. Então, existe um método, que é o método das seções, que vai me auxiliar na determinação desses esforços internos. Eu preciso escolher um ponto, por exemplo, como está determinado aqui, para saber qual que é o valor dos esforços nesse ponto. Esse método das seções faz um corte imaginário na seção que eu quero determinar os esforços internos. Externamente, a somatória das cargas sempre será igual a zero para essa peça estar em equilíbrio estático, estar parada. Porém, quando eu faço um corte e analiso parte da seção, eu vejo que eu consigo determinar, então, qual que é o esforço que esse ponto está sofrendo, através do método das seções. Então, eu corto essa peça em duas partes, e agora as forças aplicadas no lado A, eu tenho várias cargas externas. Se eu fizer a somatória dessas forças, deixa de ser igual a zero. Então, analisando só as forças externas aplicadas, essa peça não estaria em equilíbrio. Porém, se eu somar com as forças aplicadas com o lado B também, as forças totais, essa peça está em equilíbrio. Então, o que acontece? Nessa seção, eu tenho algumas cargas que são transferidas de um lado para o outro para manter o equilíbrio estático da minha peça. É assim que é feita a análise através dos métodos das seções. Então, eu consigo determinar uma resultante de força que vai causar um equilíbrio estático tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E essa força que eu preciso aplicar de um lado vai ser igual à força que eu preciso aplicar do outro, porém em sentidos contrários. Isso vai causar um equilíbrio estático da minha peça. Essas forças
que determinam esse equilíbrio estático vão determinar quais são os esforços internos nesse ponto que eu estou analisando. Que tipo de esforços são esses? Lembrando que nós já vimos anteriormente, eu posso ter num ponto esforço de tração, como o exemplo da corda, ou esforço de compressão. Outro tipo de esforço, tração e compressão, são esforços normais. Outro tipo de esforço que eu posso ter é o esforço de cisalhamento, esforço cortante, que tende a seccionar uma peça. E um outro tipo de esforço que também pode estar atuando no ponto é o esforço de flexão. Como que nós determinaremos o valor desses esforços através do método das seções? Nós veremos no exemplo que eu acredito que vai facilitar um pouco. Mas para isso nós precisamos ver antes a convenção de sinais. Então eu vou precisar primeiramente escolher qual o ponto que eu quero determinar o meu esforço interno e qual o lado que eu vou fazer o estudo. Eu posso escolher só um lado, ou o lado esquerdo ou o lado direito. E através do lado escolhido eu tenho a minha convenção de sinal. Então eu tenho para o esforço normal, que seria de tração ou compressão, se eu analisar o meu ponto, escolher o lado esquerdo, as cargas normais que estão saindo para a esquerda vão ser consideradas como cargas positivas, que seria um esforço de tração, como uma corda, né, puxando para um lado e para o outro. Então, analisando do lado esquerdo, a carga que estiver apontando para a esquerda seria positivo. Se a carga estiver apontando para a direita, apontando para o ponto analisado, seria uma carga de compressão negativa. Se eu escolher o lado direito, essa convenção muda, os sentidos são contrários. O mesmo vale para esforço cortante. Se eu escolher o lado esquerdo, para cima é positivo e para baixo é negativo. Se eu escolher o lado direito, para baixo é positivo, para cima é negativo. E para o meu momento fletor, se eu escolher o meu lado esquerdo, as cargas, os momentos no sentido horário são positivos, anti-horário negativo. E o inverso, se eu escolher o meu lado direito. A princípio parece um pouco confuso, mas no exemplo eu acredito que vai ficar mais fácil de entender como que nós utilizamos essa convenção de sinais aqui. Então, o primeiro exemplo simples que nós veremos é um exemplo de uma viga biapoiada com a carga de 20 kN e eu quero determinar o esforço no meu ponto C. Então, assista o próximo vídeo, nós veremos como aplicar essa teoria para determinar os esforços no ponto escolhido. Um abraço a todos.